Olá, eu sou Felipe Pinhas Grits, para quem está me conhecendo agora, para quem está retornando agora, que bom, que bom. E eu queria dar uma notícia importante que é a seguinte: nós queremos começar aqui no canal uma série nova e a gente quer saber o que vocês acham. A gente quer falar sobre o tema providência divina, que é um assunto muito sério. Em hebraico chama-se Hashgacha Pratit. Deixa eu explicar do que se trata. Hashgacha Pratit significa a eternidade, o infinito, olha para cada detalhezinho da nossa vida. E como a gente percebe isso? Através de uma coisa que às vezes a gente chama de coincidência, que para Kabbalah não existe. Coincidência significa o seguinte para Kabbalah: significa que a gente olha para as coisas e fica espantado como elas coincidem às vezes no tempo ou no espaço, mas isso não é acaso. A gente chama de acaso aquilo que a gente não consegue explicar, embora tenha explicação. Do ponto de vista de Deus, da eternidade, do todo, aquilo é absolutamente programado e explicável. Pra gente que não entende todo esse mecanismo, parece uma coincidência. Para quem não está entendendo exatamente do que eu estou falando, se você gosta do Jung, o Jung chama isso de sincronicidade. Não é sincronia, é sincronicidade. Essa tal de providência divina não tem esse nome tão recentemente. É um conceito bem antigo na Kabbalah e chama Hashgacha Pratit, um cuidado pratit, nos mínimos detalhes. Essa é uma ideia geral do que eu gostaria de falar nessa série. E como eu pensei em falar? Eu pensei em falar com algo que eu tenho conhecimento de causa, a minha própria vida. Talvez a vida de algumas outras pessoas queridas que eu tenha proximidade ou que eu conheça bem, mas eu pensei de usar exemplos da minha própria vida. Então, para mim seria muito importante ter um retorno de vocês. Se isso é algo que vocês gostam, que vocês têm interesse, por favor, deixem seus comentários. Deixa eu contar o primeiro caso, que é o seguinte: eu estava em Israel e eu tinha partido cedinho de manhã com um guia para ir para Kriyat Arba, para chegar numa cidade aonde está uma gruta que é citada na Torá há milênios. E nessa gruta estão enterrados os patriarcas e matriarcas de Israel. Imagina que emoção ir nessa cidade, Hebron, e lá tem essa gruta. É uma cidade que até hoje está dividida. Inclusive a gruta está dividida, porque Abraão, que é patriarca de Israel, também é patriarca do Islã. Então essa gruta tem metade. É um lugar muito curioso. Então eu fui nesse lugar muito emocionado, saí de lá muito emocionado, e quando eu saí do lugar, tinha tanto amor, tanto entusiasmo, que eu olhei para o meu guia e eu comecei a abençoar ele. Meu guia agradeceu e me abençoou também. Voltamos os dois muito emocionados, e aí a gente já estava mais próximo, mais íntimo. Eu falei para ele, Eliyahu, por favor, eu procuro muita coisa sobre o Rav Zalman. Rav Zalman é um rabino que me comove muito. Eu gosto muito de ler Rav Zalman, estudar Rav Zalman. Falei, Eliyahu, eu gostaria de conhecer mais Rav Zalman, mas eu só acho para estudar Rav Zalman ou nos Estados Unidos ou no Canadá. Eu queria aproveitar que eu estou aqui em Israel e poder ir atrás dos ensinamentos dele. Aonde eu posso estudar aqui em Israel sobre Rav Zalman? E o Eliyahu falou, eu não faço a mínima ideia. Mas você viu só quem acabou de subir no ônibus? Não. Ele falou, aquele que acabou de subir no ônibus enquanto você falava é o filho do Rav Zalman. Por que você não vai falar com ele? E naquele momento eu fui falar com Shlomo, filho do Rav Zalman, e ele me convidou. Nos dias seguintes eu fui durante uma semana, todo dia na yeshiva dele. Yeshiva é um centro de estudos rabínicos. Fui na yeshiva dele, estudar com ele. E algo que eu não entendi exatamente até hoje, não sei se está ao meu alcance entender, mas naquela semana Rav Zalman faleceu. E eu tive, de alguma maneira, a oportunidade e a honra de estar do lado do Baria, que é o apelido do Shlomo,
nesses dias em que Rav Zalman tinha falecido. Alguns podem chamar de coincidência eu perguntar sobre Rav Zalman no exato momento em que o filho dele entra no ônibus. Jung talvez fosse chamar isso de sincronicidade. Já a Kabbalah, há milênios, chama isso de Hashgacha Pratit. E a boa notícia, a Kabbalah diz que isso acontece o tempo todo. A gente é que geralmente não consegue perceber que a vida é feita basicamente de Hashgacha Pratit. Se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto e acha que vale a pena a gente seguir com essa série, por favor, deixe o seu comentário. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, Baruch Haba. Para você que já está com a gente há algum tempo, já se inscreveu, já clicou no sininho, de coração, muito obrigado. Lembrando que a gente tem bastante conteúdo sobre Kabbalah aqui no canal. Dá uma pesquisada e até o próximo vídeo com muita Hashgacha Pratit. Shalom.